A unidade de conservação, reconhecida como uma das mais biodiversas do mundo, vem sofrendo invasões de cooperativas de garimpeiros desde 2014. Incentivados pelo próprio governo boliviano, denunciam ativistas. Neste ano, foi sancionada a Lei 535 de 2014 de mineração e metalurgia, que permite a mineração nas áreas protegidas, desde que com o prévio cumprimento da normativa ambiental e correlatas e quando tais atividades não afetarem o cumprimento dos objetivos de proteção da área. Nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Estudante de uma escola técnica de São Paulo e estamos aqui para expor os acontecimentos decorrentes da região de Guajará-Mirim, o qual dos acontecimentos é o garimpo ilegal, que também se é um dos principais responsáveis pela poluição do local e o natural. E com isso, causando à população ao redor e ao povo indígena localizado intoxicações por substâncias químicas como mercúrio, chumbo, dentre outros, que consequentemente causam os sintomas de fraqueza, cegueira e, em casos mais sérios, pode ocasionar a morte. Esse caso aconteceu em Guajará, vem acontecendo, em Guajará-Mirim, é algo muito curioso e que causa muita revolta. Porque, como a gente sabe, existe o garimpo em muitas áreas do Brasil e no mundo. Mas a partir do momento que esse garimpo ele afeta a vida das pessoas que vivem nesse lugar, ele se torna ilegal. Então é algo que realmente causa a nossa revolta. Porque não tem como a gente compactuar com algo que a gente sabe que faz mal e muitas vezes os próprios indígenas que moram nessa área não conhecem as causas e não sabem o porquê estão ficando doentes. E essa contaminação por mercúrio é algo que a gente sabe que não tem uma solução, não tem cura. Então é algo que realmente causa revolta em todos nós, porque é uma situação que ninguém faz nada, ou pelo menos quem pode fazer realmente não faz. E que realmente acho que é muito difícil a gente pensar numa solução, porque, como eu posso dizer, é uma situação que está fora do nosso controle e que não tem como a gente só discutir. Realmente é bom a gente ficar sabendo disso, é bom a gente reconhecer que existem esses problemas e que precisam ser solucionados, mas a partir do momento que a gente percebe que a gente não tem esse poder para solucionar, a gente fica mais revoltado porque as pessoas que têm esse poder não fazem. Então, acredito que seja realmente uma situação que as pessoas deveriam reconhecer, que deveria ser mais falada, mais vista, tanto nas redes sociais quanto compartilhado nas escolas e para o mundo mesmo, para as pessoas ficarem sabendo e alguém, se pudesse, fazer realmente algo, porque a gente sozinho não consegue fazer nada. Eu achei o caso curioso. Eu estava pensando em se a professora não tivesse mostrado pra gente, eu acredito que não é um assunto que chega na nossa casa, porque não é como se você estivesse andando e você visse num poste. Até mesmo em redes sociais, esse site de fofoca não aparece muito, porque parece que é algo que a mídia não quer mostrar pra gente. Porque a gente sabe que existe o garimpo, a gente sabe que existe o ouro, todas as coisas que vêm do garimpo para nós, a gente sabe que existe os shoppings, enfim, e a gente sabe que existem os indígenas também pelo Brasil, uma cultura que tem que ser mantida, mas a gente não sabe o que um afeta o outro. E isso é o que mais deixa a indignação, porque todo mundo luta tanto pelo indígena, pela cultura indígena,
fala sobre os portugueses terem chegado no Brasil, essa historinha que conta pra gente na história, e que os indígenas não foram culpados, realmente criam uma coisa em volta dos indígenas, mas por trás dos panos eles não estão nem aí, só ligam pro dinheiro. Promover-se algum tipo de posto para eles se estabelecerem lá e facilitar o transporte para outras áreas. Aí a gente precisa de uma empresa para entrar nesse projeto. Ganhei total oposição para essa empresa, porém ela teria que pedir garimpo. Não, é isso que eu tava falando. O que eu falei das fundações. É o foda. É uma ideia boa, na teoria funciona, mas quem vai colocar a mão no fogo? Não vai. É porque se der certo, o pessoal vai levar crédito. Mas se der errado, o pessoal, tipo, eu não quero que mande meu se der errado. Só que a probabilidade de dar errado é muito alta, mas a gente dá muito certo também é alta. Mas ninguém vai colocar. Eu acho que é aquele negócio do sim, só que quem vai? Indígenas para atividade de mineração. Explica ser contra a própria Constituição e aos tratados e acordos internacionais assinados pelo Estado boliviano. Bolívia tem papel central no mercúrio usado pelo garimpo. E a gente querendo usar a Bolívia pra ajudar a gente. A gente pensou assim, fechar o lixão. Ele intervir a partir de então, tipo assim, tem uma ação aqui, a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. É um plano que transforma esse lixão numa coisa comunitária. Que esse lixão vira um lixão ainda, tipo, ele vai ser um lixão, mas vai ser um lixão controlado. Poderia trazer algumas empresas que têm um forte papel aqui no Brasil. Foi o que eu te falado. Então, eu tinha falado isso, tipo, lembra que a gente trabalhou, conversava fazendo cabelo? Empresas grandes que criam, tipo, pequenas entidades, fazendo pequenas entidades, que foi não foi descentralização, tá? Foi descentralizar algumas coisas, tipo, pegar empresas grandes e fazer com que elas tragam recursos para essa cidade. Por exemplo, empresa de supermercado, ou também não, e trazer mais supermercados, mais tipo, alimento e saúde para a cidade de Guarani. Mas quem é que financia esses garimpos? Porque quem garante que algumas empresas não vão trabalhar em apoio ao garimpo? Vamos usar dele. Para uma empresa, o que mais importa para ela é tipo o rosto dela, o que as pessoas veem dela, ainda mais o pessoal que vende para alguém. Então, se a gente conseguisse achar o nome desse garimpo, tipo, quem trabalha lá, quem é o dono, e a gente expor isso, talvez fosse uma maneira. Porque, por exemplo, se a gente achasse pra onde vai esse ouro, pra quem ele vem, pra quem vendem esse ouro. Então, porque eu, por exemplo, se eu compro o ouro de um garimpo e sei que esse garimpo mata, contamina o rio, seria mais difícil do pessoal comprar ouro. E primeiro a gente precisa tratar, tipo, para o pessoal parar de poluir o rio, para depois a gente descontaminar o rio, entendeu? Ou descontaminar o peixe e tal. E aí, nesse curto prazo, a gente acha uma maneira dos indígenas comerem outra coisa. E a terceira ideia é nós fechar algumas regiões e criar como se fosse um sistema onde, para cada pessoa entrar ali, por exemplo, turistas ou índios, se identificar antes de entrar. Porque assim, se poluírem os rios, vão saber quem está entrando naquelas regiões. E vão estar podendo favorecer o projeto de caça ao garimpo. Era que se fosse, como a gente falou lá fora, se fosse com a gente, iriam tomar uma solução. E a gente estava pensando, já que é para bombar, viralizar no TikTok, pra gente mostrar o nosso dia a dia e coisas que eles sofrem como se fosse com a gente. Por exemplo, ficou sem internet, esses negócios assim, entendeu? Por exemplo, porque ia dar um impacto muito maior. Por exemplo, com a gente, se a gente ficar sem internet, se a gente ficar sem a gente, afeta a gente. A água vai afetar a gente, só assim a gente vai entender. Aí seria tipo uma crítica, porque a gente se importa com essas coisas, mas não se importa com a gente. É tipo assim, é você fazer a pessoa sentir a mesma dor, assim, mais ou menos. Tipo, o que dói tanto pra você, dói menos também. Porque, tipo, importa pra ele. Todo mundo percebeu que não tem solução perfeita. A gente vai ter que achar o melhor e o nosso melhor não vai ser suficiente. Nos estudos da administração pública, a gente entende que algumas empresas podem ter benefícios tributários. Então, a nossa ideia é trazer alguma empresa para ela conseguir auxiliar a gente financeiramente para monitorar a região.
através de algum benefício tributário, para realmente trazer mais visibilidade. A gente acredita que através de uma empresa, outras possam se interessar e se juntar à causa, pela boa impressão, já que a gente sabe que é muito importante. Tá. E o pessoal da barra pesada do garimpo legal vai permitir? Não. Ei! A nossa ideia, acho que a gente não vai conseguir combater 100%, mas pelo menos diminuir. Porque a gente não tem uma ideia perfeita. Tendo ideia sobre isso, a gente pensou na parte de não precisar necessariamente ter a palavra certa toda hora. E quando a gente tem isso em mente, a principal coisa que a gente pensou é na parte da viralização, como a Emily tinha falado. Não importa a gente querer colocar o Estado lá de alguma forma, sendo que não vai ter uma forma de colocar, de mostrar o que o Estado está fazendo. A gente não vai conseguir ter essa visualização. Mas e os riscos? Vocês querem apontar os riscos? Eu acredito que não seja viável. É uma ideia boa, mas eu acho que também não teria muito hype. Porque, querendo ou não, eu vou falar um exemplo meu. Se eu visse uma série dessas, alguma coisa desse tipo na Netflix, eu não assistiria. Não vou mentir, eu não assistiria. Então eu acho que deveria ser algo que fosse mais rápido, que realmente tivesse chance de ter esse hype, que crescesse realmente rápido. Tira a essência deles, né? Sim. A gente não pode simplesmente chegar lá e falar assim, olha, a gente vai gravar uma série aqui e tudo bem, aí depois a gente vai ver uma ajuda temporária e é isso. A gente vai invadir o espaço de vai vocês, invadir o gravando espaço a sua deles, vida e é isso. E vai tirar o direito deles de viver isolado da sociedade. Eu acho que viralizar é uma ideia boa, mas viralizar é uma ideia a curto prazo, porque as pessoas vão esquecer. Por exemplo, das notícias do caso do Yanomami. Quando que aparece sobre esse caso hoje na grande mídia? Muito difícil de aparecer. Então, é uma solução temporária. Uma hora vai aparecer e depois todo mundo vai esquecer e ninguém vai se importar mais. Então, seria uma boa ideia para começar, mas teria que vir muito mais coisa depois para que não se perca. Sim, o que eu tava pensando era mais sobre a ideia da Emily. Porque, assim, quando você fala em um vídeo curto sobre o impacto que tá tendo em alguma coisa muito importante, as pessoas têm interesse, pelo menos no lado que eu tô da mídia social, que é o TikTok, que elas têm o interesse de procurar saber mais sobre aquilo. Então, se você dá um pouquinho da informação, que já é muito interessante, e você deixa aquela pessoa com um gosto de, tipo, eu quero saber mais sobre isso, ela vai atrás e ela mesma vai ter o posicionamento de, tipo, por que não estão fazendo nada pra isso mudar? Então eu acho que a ideia de viralizar por meio de um vídeo curto ou vídeos curtos é mais fácil pro momento que a gente tá vivendo. Vou falar mais da parte do índio. A gente não... dos povos indígenas. A gente não pode fugir do fato de que a fonte principal de alimentação dele é o peixe. E de que o lugar de mais fácil acesso da fonte de alimentação dele é o rio de Guajará-Mirim, Guajará ou Guarajá? Guajará-Mirim. E de que naquele lugar tem um indício muito forte de atividade ilegal de garimpo de ouro e de que isso é uma coisa muito difícil de se combater. Às vezes os indígenas não têm noção do quão impactante é o que está acontecendo em volta deles. Sim. Então, tipo assim, não é questão de... é o que falou agora. De chegar lá e às vezes eles querem falar sobre, às vezes eles nem sabem o que está acontecendo na própria região. Nas nossas pesquisas descobriu que a Bolívia tem papel central no mercúrio usado pelo garimpo. Então, tipo assim, no começo a gente pensava que a Bolívia poderia até ajudar, porque o presidente da Bolívia era indígena, a Mari até comentou, e as leis da Bolívia favorecem as pessoas indígenas. Então a gente pensou até de chamar a Bolívia para poder ajudar a gente, só que não, vem de lá. Porque lá é legalizado o garimpo e as pessoas já garimpam lá e provavelmente já exploraram demais e vieram pro lado de cá para explorar. Então não é que é ilegal o garimpo aqui, mas a região que eles estão garimpando é até legal. O problema é que atinge a nossa região. Tipo assim, eu acho que é mais de, talvez,
informar os povos daquele local do impacto que outras pessoas estão causando. Porque na própria carta que a gente recebeu, a indígena estava informando claramente sem saber de onde estava vindo aqueles sintomas e tipo, o que estava acontecendo com ela pra ela estar daquele jeito. Então, não tem como a gente ir a algum lugar e pedir para as pessoas falarem sobre um acontecimento que elas não fazem noção quase nenhuma do que está acontecendo. É um problema social antes de tudo. Tipo, os garimpeiros, eles muito provavelmente sabem que aquilo é errado, mas tipo, é um lugar que não tem muita oportunidade. Se não fazer isso, você vai fazer o quê? Exatamente. É um lugar que ou é aquilo ou não é nada. Então Eu entrei numa questão com o menino, como é seu nome? Carlos. É sobre a fiscalização, o policiamento e o cumprimento das leis. A gente estava falando sobre a corrupção nesse meio. Não dá pra gente, tudo bem, a gente sabe que existe, tá? E a gente não pode ser pragmático, que toda a polícia é corrupta, tá? Mas, também às vezes, o policial tem a opção de não ser. Vocês entendem? Assim, é claro que não resolveria. Eu tava pensando. O mercúrio é usado para separar o ouro da areia. Logo, eles vendem ouro. As empresas que compram ouro, teoricamente, não vão querer comprar ouro de um garimpo ilegal. Então, se a gente conseguisse mostrar que esse garimpo usa esse ouro, mas de forma inapropriada, ele atinge outras populações, talvez as empresas que compram dele comprariam de outros fornecedores. Usando o Cujademe, acho que a marca é um fator muito importante. Se a gente conseguisse atingir a marca desses garimpos, seria uma ideia viável. A gente não chegou nesse patamar, né? De saber se grandes empresas de joias sabem a procedência da matéria-prima que eles compram, né? A gente talvez não tenha chegado nesse patamar. E se todo o ouro que é garimpado no garimpo ilegal, se ele vai para esse fim, né? Para que fins vão essa produção de garimpo ilegal? E voltando a falar sobre a corrupção, será que o policial que quer ser honesto, que quer fiscalizar, que quer punir, será que ele tem essa opção? Será que é seguro para a vida dele? É muitas questões. O que o Diogo falou é muito interessante, porque quando a gente vê, por exemplo, o filme do Coringa, a gente vê a história dele, mesmo ele sendo um vilão, a gente já não acha ele um vilão tão ruim. Então, talvez se a gente soubesse a história por trás do garimpeiro, a gente ia falar, peraí, ele tá fazendo errado, muito mas ruim, talvez ele não saiba que o indígena lá no final, tá? Então é muito complexo. Bom, o que eu acho do caso, na verdade não é nem mais um caso, é um descaso, como sempre, nós seres humanos fazendo um descaso com os povos nativos do nosso país, porque o Brasil inteiro são dos povos indígenas e a gente ainda não entende isso. O que mais me revolta não é nem só sobre o caso, é que a gente cresce com a ideia de que os povos indígenas são diferentes da gente. A gente cresce surpreso porque um indígena faz faculdade, vira doutor, vira médico, vira professor. A gente fica surpreso porque a gente pensa que os indígenas não são seres humanos como a gente. Isso é o que mais me revolta. Eu fico pensando se fosse a nossa represa Guarapiranga, que a gente necessita. Será que eles não teriam arranjado alguma solução? As soluções, elas existem. A primeira é você conseguir enxergar que existe um problema com esses povos. A segunda é você não tentar tirar a cultura deles. Porque imagina, eu sou brasileira. Eu adoro as comidas do meu país. Se me pegam agora, jogam lá na China e falam, você vai ter que comer comida chinesa pro resto da sua vida, eu não vou querer comer, porque eu vou ter um choque cultural muito grande. Será que é certo que os povos indígenas passem a comer produtos industrializados porque a gente faz um descaso com o que está acontecendo com eles? Não é legal. Então a primeira coisa é você identificar que eles estão passando por um problema e querer ajudar. E outro ponto também é que lembrar que eles são seres humanos, eles podem passar por atendimentos médicos, é mais que direitos deles por lei, que todas as pessoas tenham acesso e direito à saúde. Mas quando a gente fala de lei, dá até uma vergonha, né? Porque a lei só funciona para quem é pobre,
contra quem é pobre, contra quem é indígena, contra as pessoas negras. Eu acho que eu, que sou filha de mulher negra, neta de mulher negra, é mais fácil eu pegar um problema indígena para mim. Porque eu não tenho problema de levantar bandeira a favor dos indígenas. Mas uma pessoa que é da elite, que vive num mundo confortável, ela não vai querer levantar bandeira para os povos indígenas, para as pessoas negras. Então é uma luta nossa. E existe solução? Existem solução. A longo prazo, qual o problema de tentar despoluir o rio? Se fosse nosso, a gente não tentaria? Então por que não tentar? O problema está nisso, não tentar. Então a solução seria mandar médicos para que eles tivessem pelo menos um atendimento, né? Porque eles têm direito à vida, eles merecem viver. Comida, a gente vai deixar eles passando fome? O que vai acontecer? Dar atenção devida para eles. E é isso. O que mais me revoltou foi que, enquanto não está atingindo nós brancos, o problema não é nosso. E a gente tem que tornar o problema deles o nosso problema, para poder se resolver alguma coisa. Então, acho que isso me revoltou. Ninguém faz nada porque não é com a gente. Então, se não é com a gente, tudo bem. Acho que não é assim. Tem um filme que se chama Ricos de Amor 2. Ele retrata exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre o mercúrio, os peixes, as pessoas doentes, sobre combater isso. Claro que é muito cinematográfico, né? Não é desse jeito que vai funcionar, mas mostra a corrupção, tudo que a gente já falou, que a gente já comentou. E eu acho muito importante para quem não consegue enxergar esse problema existindo, para que veja esse filme, que é a arte imitando a realidade. Acho que é um caso bem sério, de extrema urgência, e que estão literalmente cagando para isso, porque não nos afeta diretamente, né? E como a gente comentou, né, em sala, se fosse qualquer outra coisa que nos afetasse, o problema já teria sido resolvido há muito tempo. Bom, achei bem antiético de todas as partes, né, que estão envolvidas, mas principalmente do governo, porque pessoas estão perdendo a vida e, ao que tudo indica, não tem uma posição ali, não tem algo que faça isso mudar de verdade, então isso é muito errado e eu achei um absurdo, né, porque são humanos e nós precisamos ter empatia com cada um deles. Por que não resolvem o caso? Por que ainda deixam os garimpeiros fazer isso? Se encontram eles, acho que deveriam tirar eles de uma vez dali, já que é algo ilegal. As leis deveriam ser mais rigorosas referente a isso. O problema aqui é porque os garimpeiros são as pessoas da alta classe. Isso me revolta de uma forma inadmissível, porque se elas são de alta classe e eles acabam com o ambiente dos povos indígenas, que são originais do Brasil, por que isso pode acontecer? Entende? É algo que não faz o menor sentido, não é algo que a gente deveria pensar mais sobre para tentar resolver mesmo. E não é como se, não tem solução, é impossível. Tem uma forma de tirar o mercúrio da água, só que é com eletrodos de platina. A platina atrai o mercúrio, só que a platina é muito mais cara que o ouro. Então é óbvio que eles não vão fazer isso, é óbvio que o governo não quer fazer isso. Ninguém está se importando porque não é ninguém que vai acertar eles, não é algo que vai acertar o ponto fraco deles. Isso não vai adiantar. Então não adianta ter uma solução sendo que eles não querem resolver. E daí que é caro? Nós temos dinheiro para isso, nós trabalhamos para isso. Eles têm a vida deles e as pessoas estão tentando fazer mais dinheiro em cima disso, acabando com a vida deles e não querem pegar esse dinheiro que eles fizeram, estragando a vida deles, para ajudá-los. Isso é revoltante e isso é algo inaceitável. No meu ponto de vista, e acredito que no de muitos, foi algo bem impactante, e já que a situação em que eles vivem é muito precária. Eles não possuem hospitais, não possuem coisas básicas de sobrevivência, e dependem dos rios, da pesca, e o garimpo ilegal está tirando tudo isso. A gente pensou em limpar tudo, limpar os rios, descontaminar, mas para isso demoraria tempo e precisaria de poder, né? Precisaria do governo. Então, por enquanto, a gente só queria trazer mais visibilidade, para que mais pessoas estejam cientes disso. Por se tratar de uma violação aos direitos humanos, é saber que o governo está infiltrado nisso e que qualquer solução que a gente apresente é muito complexa de resolver, porque não tem o apoio do governo.
Bom, nós acreditamos que o maior motivo da revolta seria a falta de visibilidade e de apoio para esses povos, já que nós estamos falando de coisas essenciais que são deles, né? Porque a água, a comida, além de tudo é uma tradição, então não tem muito como mudar. Então a falta de apoio e de visibilidade seria um dos maiores problemas. Bom, as considerações finais do nosso grupo sobre esse caso foi que a gente gostou bastante de fazer esse trabalho, mesmo ele sendo um pouco difícil por ter que pesquisar bastante sobre o caso, mas foi muito bom e a gente acha que esse caso é uma coisa muito delicada e que deveria ter mais visibilidade.